quero, nessa noite, traduzir a palavra de Deus juntamente com você, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de 3 a 9. E o tema é como ter liberdade em tempos de confinamento. Como a gente administra isso? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, a partir do versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Eu queria orar nessa noite para que a palavra de Deus entre no seu coração. A palavra de Deus sempre tem endereço certo, é nos abençoar, é tocar em áreas em que nós precisamos ser fortificados, sermos sustentados e renovados. Então coloque a sua mão no coração, aí onde você está, mesmo sentado, coloque a sua mão no coração, eu quero orar nessa noite. Pai, obrigado por esse momento de louvor, onde nós abrimos o nosso coração para Te engrandecer. Agora, Senhor, através da Tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos corações de pessoas que estão tão distantes de nós, Senhor. Mas a Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela é capaz de nos falar. Ela é capaz de abrir o nosso entendimento. Ela é capaz de nos sustentar, Pai. Por isso, fala com o Teu povo nessa noite. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu quero falar que a liberdade é algo mais do que poder ir e vir. Quando se fala em liberdade, a primeira coisa que nós pensamos é em ir e vir, mas eu quero dizer que a liberdade não é algo dado pelos homens, não é apenas o direito de ir e vir. Liberdade, na verdade, é uma atitude interior. Liberdade, na verdade, é você conseguir viver livre, independente de qualquer situação. Cadeias, problemas, não são suficientes para aquelas pessoas que interiormente estão libertas pelo poder do Senhor. Há muitas pessoas livres fisicamente, mas espiritualmente essas pessoas são escravas. Muito embora essas pessoas tenham o direito de ir e vir, essas pessoas têm a facilidade de caminhar, mas, na verdade, espiritualmente são pessoas que não são livres. E a palavra de Deus, eu quero que você observe isso, a palavra de Deus não está algemada, porque ninguém pode algemar a palavra que está dentro de você. Talvez você esteja vivendo momentos dificílimos, aonde você não pode se locomover, aonde você não pode ir aonde você estava acostumado a ir, você não pode ir nos lugares que você gostava de estar presente. Mas note o que eu vou dizer, a palavra de Deus, ela não está algemada, ela mora dentro de você. O louvor a Deus não está algemado. As circunstâncias que nós estamos vivendo não são capazes de nos aprisionar. Você está me entendendo? As circunstâncias que você está vivendo hoje, dentro de casa, não é capaz de fazer ou impedir que você seja uma pessoa liberta. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus está dentro de você. Porque você pode orar aí na sua casa, você pode louvar a Deus, você pode engrandecer o nome do Senhor, porque a palavra de Deus não está algemada, ela não está presa às circunstâncias que nós estamos vivendo. Ora, as algemas, nós sabemos disso, que as algemas mobilizam as pessoas, as algemas travam a pessoa, as algemas não deixam que uma pessoa caminhe, que uma pessoa vá para um lugar ou para o outro. Mas eu quero falar a você
que você não está mobilizado. Há muitas pessoas, sim, que estão mobilizados pelo lado de fora, mas que não estão mobilizadas pelo lado de dentro. Porque você tem liberdade de levantar as suas mãos, você tem liberdade de cantar louvores a Deus, você tem liberdade de engrandecer o nome do Senhor, você tem a liberdade de glorificar o nome do Senhor. Por isso que você está vivendo, esse confinamento que você está vivendo, ele não é capaz de impedir você de adorar o Senhor. Ele não é capaz de impedir você de levantar as suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque há liberdade dentro de você. Eu quero ler um texto que está em Atos 16, a partir do versículo 22. Paulo e Silas estão sendo açoitados e eles foram presos. A primeira impressão que podemos notar é que alguém preso é alguém incapaz de fazer qualquer coisa. É alguém incapaz de fazer qualquer mobilidade. Mas olha o que diz. Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Verso 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Verso 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esses homens aqui nos mostram que, muito embora estivessem eles presos, estivessem eles incapazes de se mobilizarem, havia dentro deles o desejo e a oportunidade de louvar a Deus. As circunstâncias, as situações podem tentar mobilizar você. As dificuldades, as coisas do mundo, elas tentam nos parar. Mas ouça bem o que eu vou te dizer. Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. E isso ninguém pode tirar. Mesmo que você esteja em casa. Mesmo que você esteja doente. Mesmo que você esteja no hospital. Mesmo que você esteja no presídio. Não importa aonde quer que você esteja. Você pode erguer a sua voz. Você pode abrir os seus lábios, você pode glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque você não está algemado. É impossível que as circunstâncias algemem você quando há uma liberdade do lado de dentro. Há muitas pessoas algemadas espiritualmente porque estão vivendo as notícias, estão sendo abaladas pelas notícias, porque são os problemas, são as coisas externas que estão aprisionando muitas pessoas. São as coisas externas, são as coisas do lado de fora que têm trazido insegurança. São os rumores que têm tirado a alegria de muita gente. Muita gente que não tem Deus no coração. Ou muita gente que tem Deus no coração, mas que esqueceu que a palavra de Deus permanece dentro dela. E que ela pode engrandecer, e que ela pode louvar o Senhor. Os acontecimentos que nós estamos vivenciando, eles têm golpeado muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido golpeadas pelas situações que estão vivendo. Há muitas pessoas num calabouço espiritual. Mas por que estão vivendo num calabouço espiritual? Porque a palavra de Deus não está viva dentro dela. Porque elas estão olhando para o lado externo. Se você olhar para o lado de fora vai assustar você. Se você olhar para o lado de fora vai amedrontar você. Se você olhar para o lado de fora, você vai ficar desesperado. Mas se você tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, se você tiver a palavra do Senhor no seu interior, coisa alguma vai ser capaz de algemar você. Não vão conseguir prender você. Não vão conseguir fazer que você deixe de louvar a Deus. Então você precisa, lembrar que você é alguém
que tem liberdade interior. Mesmo que o lado exterior esteja impossibilitando você, mesmo que o lado exterior, o lado de fora, esteja impedindo você de andar, de caminhar dentro de você, lá no interior, há uma liberdade de louvar, de engrandecer, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor. Esse texto é interessante no versículo 3, que Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos. É interessante o que Paulo está dizendo, sabe por quê? Porque a participação no sofrimento suaviza. Nós estamos vivendo esse clamor de muitas pessoas. Nos nossos dias, muitas pessoas estão dizendo como Paulo, muitas pessoas estão precisando serem ajudadas, suavizadas no seu sofrimento. Paulo estava fazendo um clamor. Paulo estava clamando para que ele pudesse ser ajudado. E eu quero destacar, então, 3 analogias desse texto. Primeiro, é a analogia do soldado. O versículo 4 vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar como um soldado funciona. A primeira coisa que nós precisamos entender é que um soldado, quando entra num serviço militar, ele vai receber uma nova roupagem e ele vai receber uma arma. Para quê? Para que ele possa se identificar. Você lembra de quantas mensagens você já ouviu? Todas essas mensagens, elas, na verdade, estavam te treinando, preparando você para o dia da batalha. E eu pergunto, como você tem se saído? Porque as mensagens, a palavra de Deus, ela nos treina para o dia mau, para o dia difícil, para o dia que a gente não sabe o que fazer. Lembre-se, você é um soldado de Cristo. E eu quero destacar 2 características do soldado. Primeiro, o soldado está sempre em serviço. O soldado não está em serviço de vez em quando. Nesses dias, você é um soldado. E talvez existam muitas pessoas que precisam de você. Precisam da sua ajuda. E o general é Cristo. Então, o soldado, ele precisa se fortalecer na guerra. Você foi convocado para uma batalha. Nós nunca imaginaríamos que ia chegar a um momento tão difícil da vida do mundo inteiro. O que nós estamos vivendo não é algo pontual. O que nós estamos vivendo se alastrou ao mundo inteiro. E você precisa entender que você é um soldado de Cristo. E um soldado, ele tem uma arma. Um soldado, ele tem uniforme. E um soldado, ele tem alguém que manda nele, que é um general. É alguém que está acima dele, que comanda ele. E o nosso general é Cristo. Você não pode olhar as circunstâncias. Você não pode olhar as dificuldades. A segunda característica, que o soldado, ele não olha a vida como um civil. O soldado olha a vida diferente. Talvez você esteja olhando a vida, e você agora, me dirija a você crente, talvez você esteja olhando a vida, em tudo que nós estamos vivendo, talvez você esteja olhando a vida como um descrente, como alguém que não sabe de que o Deus que nós servimos é o Deus poderoso. Um soldado, ele não olha a vida como qualquer outra pessoa. Um soldado é alguém vigilante. Um soldado é alguém que sabe o momento certo para defender-se. Você é um soldado de Cristo. A segunda analogia desse texto é referente ao atleta. O versículo 5 vai dizer a respeito de um atleta. E eu quero destacar 2 características de um atleta, porque além de ser um soldado, você também é um atleta. Por quê, pastor? Porque você está correndo para receber um prêmio. E nessa corrida, você não pode ficar no meio do caminho, porque quem fica no meio do caminho não recebe prêmio. Quem não chega à linha final não recebe o prêmio. Então você tem que se lembrar
que no reino de Deus você é um soldado. E um soldado, eles têm que estar pronto a todos os momentos da batalha. Um soldado, ele precisa ser vigilante. Um soldado, ele precisa estar sempre diante daquele que o comanda. Mas você também é um atleta. E um atleta, a primeira característica dele é obedecer às normas. E uma dessas normas é o domínio próprio. Olha que em 1 Coríntios 9, 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Ora, para que você que é um atleta, você que gosta de correr, você que na vida secular você é um atleta, você sabe muito bem. Você tem que se dominar em tudo, para que você possa chegar aonde você deseja, aonde você quer chegar. O problema é que as notícias fizeram que muitas das pessoas perdessem o domínio pela vida. Há muita gente desorientada. Há muita gente que esqueceu de que Deus mora dentro dela. Há muitas pessoas que estão olhando o lado de fora. Há muitas pessoas que estão olhando a vida com os seus olhos carnais, como se Deus não operasse, como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse grandes coisas. Há muita gente que deseja continuar correndo, mas esqueceu de continuar andando no trilho. Porque aonde não há domínio próprio, aonde não há domínio, há desespero. Você sabe por que as pessoas estão desesperadas? Porque elas perderam o controle da vida. E um atleta, ele precisa se dominar. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele deseja chegar em algum lugar. Ele precisa, então, em tudo se dominar. A segunda característica é que um atleta, ele não corre puramente por correr. Ele deve ter dentro do seu coração um alvo, ser coroado. Mas a coroa do atleta exige que ele entre na corrida. Olha o que 1 Coríntios 9, 24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Será que você tem sido desestabilizado pelas circunstâncias? Será que você tem olhado a vida e desejado parar de correr? Esses dias têm sido dias da nossa corrida. Mesmo diante de tantas coisas, mesmo diante de tantas lutas, você não pode, ouça bem isso, você não pode parar. Você não pode caminhar, primeiro, que você é um soldado de Cristo. Segundo, que você é um atleta que tem um alvo, que tem um sonho, que tem um objetivo, que tem um desejo de herdar a vida eterna. Terceira analogia que nós encontramos nesse texto é do lavrador. Eu quero dizer a você que trabalhar para Deus sempre tem recompensa. Talvez você olhe agora, tantas coisas eu fiz na obra de Deus, tantos cultos eu assisti, tantos momentos que eu me disponibilizei, como se Deus ficasse devendo alguma coisa a nós. Não. Deus sempre tem uma recompensa. Não tem nada que você faça para Deus que Deus não lhe multiplique. Não tem nada que Deus fique devendo a você. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes, inabaláveis. É isso que nós precisamos hoje. É isso que nós precisamos dizer aos nossos irmãos que são soldados. Soldados, muitas vezes, que estão feridos e que precisam da nossa ajuda. Lembram que Paulo disse lá no versículo de número 3? Participa dos meus sofrimentos. Nós temos muitos soldados feridos, muitos soldados que precisam de ajuda, muitos atletas que caíram, que se ralaram, se machucaram, mas que não pararam, que não desistiram. Ele continua, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Nós precisamos ser pessoas firmes. Ele diz mais, inabaláveis.
Ser inabalável significa, você sabe, que nada é capaz de derrubar você. Nada é capaz de abalar você. Nada é capaz de destruir você. Ele continua, e sempre abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor é uma obra abundante e nós precisamos continuar nessa obra. E diz ele, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando você trabalha para Deus, certamente Deus vai lhe recompensar. Certamente Deus vai te abençoar. Mas o que você precisa? Se você é um soldado ferido, você precisa se levantar hoje. Se você é um atleta que caiu, você precisa se levantar e lembrar-se que esta vida é efêmera, que esta vida é passageira e que lá na frente você tem uma coroa esperando por você. Mas você tem que correr, você tem que se dominar, você tem que ir em frente, você não pode recuar, você não pode desanimar. Por quê, pastor? Porque você está sendo treinado para chegar no alvo. Você tem sido treinado não para olhar para trás. Você tem sido treinado não para olhar para as dificuldades, para as tribulações, para as circunstâncias. Não! Você tem sido treinado para continuar olhando para frente e acreditar que Deus está dentro de você. Porque o que Paulo quer mostrar a Timóteo é que ele está em sofrimento, ele está em cadeias, ele está preso, mas dentro dele não há prisão. Dentro dele há liberdade. Parece um paradoxo, mas não é. Dentro dele há liberdade. Se pelo lado de fora ele está algemado, se pelo lado de fora ele está preso, pelo lado de dentro ele está bem livre. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Que a palavra de Deus nos dá a possibilidade mesmo de sermos pessoas livres. Nós não temos que olhar as circunstâncias, nós temos que olhar a realidade. Existem os problemas, existem as dificuldades, sim, mas eu estou livre para adorar a Deus, para levantar as minhas mãos, para orar, para exaltar o nome do Senhor. Porque pelo lado de fora pode ter uma aparência que o mundo está algemado, que o mundo está preso, mas do lado de dentro, a liberdade que existe dentro de você vai possibilitar a você a certeza de que você se torna, diante desta batalha, desse inimigo invisível, desta guerra, você precisa ser alguém inabalável. Você precisa olhar para frente. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Sua liberdade em Cristo não é apenas por um período. Porque a sua liberdade em Cristo está aqui. Como é bom ser livre, né, irmãos? Levantar as mãos, como é bom andar pelas ruas e ser uma pessoa livre, mas mais do que isso, ser livre é ser interiormente livre. Ser livre é olhar as coisas ao seu redor, as circunstâncias ao seu redor e acreditar que há dentro de mim paz. Há dentro de mim liberdade, e que eu não estou preso, eu não estou refém da situação que estou vivendo, eu não estou algemado em razão da situação que eu estou vivendo. Paulo estava querendo dizer isso a Timóteo. As circunstâncias, estou algemado. As circunstâncias, estou preso. Paulo e Silas estavam presos, eles estavam lá no tronco, mas meia-noite. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Eles cantavam e louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. E o que aconteceu? Houve um terremoto naquele lugar, somente onde eles estavam, e as portas se abriram. Sabe por quê? Porque quando você começa a olhar a Deus, não com a ótica do mundo, não com os olhos do mundo, não com os olhos da notícia, mas quando você começa a olhar a Deus, com aquele que mora dentro de você, como Ele é. Você vê as coisas, mas dentro de você há a liberdade de adorar o Senhor. Nenhum episódio, note bem isso, nenhum episódio em sua vida pode algemar a palavra de Deus que está dentro de você. Nenhum. Não há nada que seja capaz de algemar o Espírito Santo que habita em você. Não há nada capaz de impedir que você adore a Deus, que você exalte ao Senhor. Sabe por quê?
Porque nenhuma tribulação, nenhuma, pode cercear a sua liberdade. Sabe por quê? Porque a sua liberdade, ela não é visível. A sua liberdade é invisível. A sua liberdade não está no ato de ir e vir, como diz a Constituição. A sua liberdade é mais do que isso. A sua liberdade está dentro de você. A sua liberdade é engrandecer a Deus em toda e qualquer situação. A sua liberdade está muito além de tudo o que se possa imaginar. Por isso, meu irmão, lembre-se, nesses dias de confinamento, a sua liberdade não está presa, não está confinada, não está algemada, não. Você pode louvar a Deus, você pode engrandecer a Deus, você não precisa entender nada, você não precisa compreender nada, você só precisa saber que há um Deus que tem o controle de todas as coisas. Paulo chega a Timóteo e diz, olha, vê as circunstâncias, vê, estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Nós hoje poderíamos dizer que nós estamos algemados diante de tantas situações que nós estamos vivendo, de lugares que nós não podemos ir, mas isso não vai tirar a nossa alegria do coração. Isso não vai roubar a certeza de que Cristo vive em nós. Isso não vai nos fazer deixar de sermos o soldado de Cristo que caminha. Isso não vai deixar que nós deixemos de ser o atleta em busca da coroa que Deus já preparou para nós. Isso não vai deixar que a gente não continue evangelizando, continue falando do amor grandioso do Senhor. Eu queria orar por você nessa noite, coloque a sua mão no coração. Eu quero fazer uma oração por você, para que você venha reagir diante de tudo que você tem vivido, diante de todas as situações que você tem vivenciado. Lembre-se, há um Deus poderoso, capaz de morar dentro de você. E se Cristo mora dentro de você, você não está algemado. Se Cristo mora dentro de você, você é uma pessoa liberta. Coloque a sua mão no coração, eu quero orar por você. Pai, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o interior desta pessoa que está a me ouvir nessa noite. Pai, se existem pessoas que estão aprisionadas pelas notícias, que estão apavoradas pelos acontecimentos, faça, Senhor, que elas se lembrem de que a Tua palavra não está algemada. Que dentro delas, Pai, há uma possibilidade de louvar o Teu nome. Que dentro delas, Senhor, há uma possibilidade de engrandecer o Teu nome. Que dentro delas há uma possibilidade de viver uma vida de liberdade. Que dentro delas há a possibilidade de acreditar no amanhã com Deus poderoso. Faça esta pessoa lembrar que ela pertence ao Teu exército. Faça esta pessoa lembrar que ela é um atleta nessa corrida em prol da vitória. Mas faça ela lembrar muito mais ainda, Senhor, que a Tua presença está dentro dela. E dentro de nós, ninguém pode tocar. Dentro do nosso interior, ninguém pode invadir, se nós tivermos verdadeiramente a certeza que o Senhor mora dentro de nós. Por isso, Senhor, fortalece esse meu irmão, fortalece essa minha irmã, que eles possam se levantar, aqueles que estão prostrados, que possam se levantar, erguer a cabeça, erguer os olhos para o céu e dizer a si mesmas: não estou algemado, não estou preso, porque Cristo é o meu libertador. Abençoa esta pessoa, fala ao coração dela, Pai, que ela saia, Pai, desse marasmo, que ela saia dessa inércia, Pai, e que ela possa nessa noite olhar para o alto, Pai, e prosseguir na caminhada que o Senhor tem proposto para cada um de nós. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Uma boa noite, até novamente nos encontrarmos, e que Deus te abençoe rica e abundantemente
no nome de Jesus. Amém.